Oi pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal YouTube Aprenda Nó de Crochê e eu me chamo Tânia. Nesse vídeo vocês vão aprender a fazer essa clutch maravilhosa, moderna e charmosa. Então, e foi feito com o fio jute, né? Que seria barbante juta com fio de algodão, dando esse efeito aqui. Olha como ficou charmosa com esse lindo tassel. Tá? É um pequeno detalhe, mas faz uma grande diferença. E essa clutch também, coloquei o forro, né? Olha que lindo que ficou com o forro. Para valorizar bastante a peça de vocês. Então, é uma ótima renda extra, para quem está procurando uma renda extra. É fácil de fazer, sem complicação nenhuma, usando poucos materiais. Então é isso, pessoal. Espero que vocês gostem. Não esqueça de deixar um like, compartilhe com seus amigos, familiares, se inscreva no meu canal e ative o sininho para vocês receberem novos vídeos. Então agora bora para a lista de materiais. Então antes de iniciar a aula, queria dar uma dica para vocês. Esse novelo aqui, que veio todo embalado, né? Então a gente começa sempre pelo meio aqui, a gente começa a puxar o fio pelo meio aqui, nesse furinho aqui. Tá? E deixar a embalagem já junto com o novelo. Assim, para vocês guardarem, fica até melhor para não adquirirem muito pó, tá? É uma dica que eu dou. Aí você vem com a agulha aqui, a agulha de crochê, e a gente puxa o fio lá do meio, ó. Ele vem e a gente vai achar a ponta do novelo, ó. Pronto, já chegou a ponta do novelo. Então, agora nós vamos iniciar. E para a gente fazer essa clutch, nós vamos iniciar com anel mágico. Temos o fio aqui, vou colocar o fio aqui nos meus 4 dedos. Eu vou contornar ele aqui, ó, deixando um pouquinho de sobra, tá? Vou contornar aqui nesses meus 3 dedinhos, contorno ele, fazendo dessa forma. E eu introduzo a minha agulha aqui no meio, tô usando a agulha 3,5, vou introduzir ele e vou puxar esse fio que tá aqui, ó, atrás do outro, formando assim um anel mágico, tá? Então, e agora que nós vamos fazer o pontos baixos, nós vamos fazer o ponto baixo junto com esse fio aqui, ó, com esse, deixa eu tirar esse fio de baixo, junto com esse fio aqui. Então, vou iniciar com uma correntinha, vou ajustando o fio aqui, ó. Iniciei com uma correntinha. Vou introduzir minha agulha no meio do anel mágico. E vou puxar o fio do novelo. Puxo pra frente. Vou fazer um ponto baixo. Nós vamos precisar, nessa primeira carreira, nós vamos fazer 8 pontos baixos. Lembrando que a gente vai usar sempre fazendo com esse fio, ó. Pra que serve esse fio, ó? A gente vai diminuindo o anel mágico aqui. Então, fiz um, vou introduzir de novo minha agulha dentro do anel mágico, vou puxar o fio do novelo, puxo pra frente, vou fazer o segundo ponto baixo, tá? Fiz 2, eu vou dar sequência. 3... e 8. Então, vamos contar junto aqui, ó. Esse foi meu primeiro ponto baixo aqui, olha. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. Então, vou puxar esse fio, por isso que a gente tem que fazer ponto baixo junto com o fio. Eu vou fechar aqui. A gente não fecha muito ainda, tá? Nessa primeira carreira. Nós vamos fechar bem esse furo aqui na segunda carreira, porque se eu fechar muito aqui, eu não vou conseguir trabalhar, tá? E nós vamos trabalhar com circular, tá? Então, vamos fazer para ficar desse jeito aqui. Olha como que fica. Ele bem, a gente vai trabalhar circular, então a gente vai trabalhar com um aumento em cada carreira, tá? Trabalhando assim, ó, desse jeito aqui, contornando aqui. Então, eu vou iniciar a segunda carreira, eu fiz a primeira carreira com 8 pontos baixos. A segunda carreira eu vou fazer aumento em cada ponto de base, que seria, como eu fiz 8 pontos baixos, então na próxima carreira eu vou ter 16 pontos baixos, tá? Que é aumento de cada ponto. Então, vou introduzir minha agulha aqui nesse meu primeiro ponto.
eu vou fazer um aumento. O que que é o aumento? Aumento são 2 pontos no mesmo ponto aqui, ó. Puxei, vou fazer um ponto baixo. Fiz meu primeiro ponto baixo. E eu vou vir com o marcador aqui para dizer que é meu primeiro ponto. Como a gente vai trabalhar circular, para a gente não confundir, tá? Então, esse foi meu primeiro ponto dessa segunda carreira. Então, vai ser aumento. Então, no mesmo ponto, ó, no mesmo ponto aqui, dá para vocês verem, vou fazer o segundo ponto. Segundo ponto baixo. Então, eu fiz um aumento nesse primeiro ponto aqui, tá? Então, vou vir agora no próximo ponto, que é essa correntinha aqui, esse ponto, quer dizer, esse ponto baixo, vou fazer aumento. 1 e 2. Então, fiz também 2 pontos baixos nesse segundo ponto. Então, cada ponto de base, como eu falei para vocês, a gente vai fazer aumento. Então, vou fazer essa sequência até chegar nesse último ponto, tá? Eu vou adiantar o vídeo aqui. Então, eu cheguei aqui nesse meu último ponto, antes de terminar, voltando aqui com vocês, ó. Esse é meu último ponto. Então, vou fazer o número 14, ou 14 não, 15 e 16. Então, eu fiz 16 pontos nessa segunda carreira, ficando dessa forma aqui. Agora, eu vou puxar aquele fio que deixei de sobra do anel mágico, ó. Apertei bem, tá? E esse fio aqui, depois a gente vai arrematar ele. Então, terminei a segunda carreira e vou iniciar a terceira carreira. Então, eu até esqueci de falar para vocês. Para fazer essa clutch, nós vamos precisar de 16 círculos, tá? Então, eu vou fazer o primeiro aqui, já fiz alguns aqui, já dei uma adiantadinha. Então, vou explicar para vocês direitinho para fazer esse daqui, tá? Esse círculo aqui. Então, voltando aqui novamente, eu vou fazer a terceira carreira. Esse, ó, tá vendo? Como eu coloquei o marcador, eu vou iniciar a terceira carreira. Eu tiro. E a terceira carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento. Então, vamos lá. Vou fazer um ponto baixo. Já volto com o marcador aqui para dizer que é meu primeiro ponto da terceira carreira. E agora eu vou fazer um aumento no próximo ponto, tá? Fiz um aumento, agora eu vou dar sequência. Um ponto baixo. E agora no próximo ponto e um aumento. E eu vou fazer essa sequência até terminar a carreira, formando 24 pontos baixos. Voltando aqui com vocês, cheguei nesse meu último ponto dessa terceira carreira. Se eu iniciei com um ponto baixo, eu vou terminar com um aumento a carreira. Vocês têm que sempre, para dar certo e para dar essa sequência, tá? Então, vamos terminar com um aumento, totalizando nessa carreira 24 pontos baixos. Pronto, terminei a terceira carreira, vou iniciar a quarta carreira. E a quarta carreira, nós vamos iniciar com 2 pontos baixos separados e um aumento. Então, vamos lá. Um ponto baixo, eu já volto com o marcador. Um ponto baixo, já ponho o marcador aqui. Eu gosto desse marcador aqui, que parece um alfinete, né, com cabecinha, porque ele segura melhor, ó, ele não sai, né? Então, eu tenho esse aqui, ó, tenho outro marcador, que é esse aqui, mas ele, conforme a gente vai trabalhando, ele vai saindo, né? Então, eu prefiro esse daqui, olha, esse é bem melhor, tá? Então, fiz meu primeiro ponto baixo, eu vou pro próximo ponto seguinte, vou fazer mais um ponto baixo. E agora, no próximo ponto, vou fazer um aumento. Pronto, fiz o aumento.
E eu vou fazer essa sequência. 2 pontos baixos separados, né? O pessoal fala assim, dois pontos solteiro e um casal. 2 pontos solteiro, um casal. Então, eu vou fazer essa sequência até o final da carreira, que é a quarta carreira, totalizando 32 pontos. Para não deixar o vídeo longo, então já volto em seguida. Voltando, ficaram faltando 3 pontos aqui. Então, como eu iniciei com 2 pontos baixos solteiros e um casal, eu vou terminar aqui essa carreira também 2 pontos baixos solteiros. Ó, fiz um e o outro solteiro. 2 solteiros. E um casal aqui, um aumento, que seria um aumento, totalizando 32 pontos. Ó, o mesmo ponto, fiz o meu aumento. E agora, a quinta carreira, vou tirar esse marcador. A quinta carreira são 3 pontos baixos, solteiros, né? 1, 2, 3. E no quarto ponto aqui, ó, eu vou fazer um aumento. Então, bora lá. Então, quinta carreira. 1 ponto baixo sozinho, venho com o marcador. No próximo ponto, outro ponto solteiro. E no próximo ponto, outro solteiro. Então, são 3 pontos solteiros. E um casal. Que é um aumento. Então, a quinta carreira são 3 pontos. 3 pontos baixos, sozinhos, e um aumento. 3 pontos baixos, sozinhos, e um aumento. Tá? Totalizando nessa quinta carreira, 40 pontos baixos. Cheguei aqui no final da quinta carreira. Então, sobraram 1, 2, 3, 4 pontos baixos aqui. Então, vão ser 3 pontos baixos solteiro e um casal. Então, para conferir, a gente sempre, do jeito que a gente inicia, a gente finaliza a carreira sempre da mesma maneira, a sequência, né? Vamos dizer, do início da carreira. Então, vamos lá. Então, vou terminar aqui com um aumento aqui, nesse último ponto. Fiz 3 pontos baixos e agora um aumento. Então, terminei a quinta carreira. A sexta carreira e a oitava carreira, nós vamos fazer dessa mesma maneira. Seria 4 pontos altos e um aumento. Então, ele vai cair em cima desse aumento aqui. E quando ele cai em cima desse aumento, o círculo não vai ficar perfeito. E eu quero um círculo perfeito. Então, nós vamos iniciar. Em vez de iniciar com 4 pontos baixos aqui, vou dividir esses 4 dividido por 2. Então, eu vou iniciar com 2 pontos baixos e um aumento. E depois eu vou dar sequência de 4 pontos baixos e um aumento, tá? Sempre nas carreiras pares. Então, vai ser a sexta carreira e a oitava carreira que nós vamos fazer dessa maneira, tá? Então, vamos. Então, em vez de fazer 4 pontos baixos, eu vou fazer só 2 pontos baixos, ó. Colocamos o marcador. 1 e 2 pontos baixos. Sozinhos, tá? Solteiros. E o próximo ponto, um aumento. 1 e 2. E aqui eu vou dar aquela sequência de 4 pontos baixos e um aumento. Ó, 1, 2, 3 e 4. E um aumento. E aqui eu vou dar aquela sequência, 4 pontos baixos e um aumento, 4 pontos baixos e um aumento. Chegando aqui no final, volto com vocês. Essa carreira nós vamos totalizar com 48 pontos baixos. Cheguei aqui antes de terminar, então temos 1, 2, 3, 4 pontos baixos, eu vou fazer um aumento e 2 pontos baixos aqui, tá? Então, vamos lá. 1, 2, 3 e 4. E
vou fazer um aumento. E finalizamos com 2 pontos abaixo. Como nós iniciamos com 2 pontos baixos aqui, vamos terminar desse lado aqui com 2 pontos baixos. E finalizamos a sexta carreira com 48 pontos baixos. E a sétima carreira, vou tirar o marcador. Vamos iniciar agora a sétima carreira, que é a carreira ímpar. Não vamos precisar dividir os pontos baixos aqui, só na oitava carreira. Então, a sétima carreira são 5 pontos baixos e um aumento. 5 pontos baixos e aumento. Então, vou iniciar aqui meu primeiro ponto baixo. Coloco o marcador. Então, vou fazer mais 4 pontos baixos. 2, 3, 4 e 5. É um aumento. Vou fazer essa sequência até terminar essa carreira, totalizando 56 pontos baixos. Olha como que ele tá ficando redondinho. Opa, desfocou aqui, ó, tá vendo? Ele tá ficando bem redondinho. Volto em seguida. Voltei aqui antes de finalizar, então sobraram 6 pontos baixos aqui para mim terminar com vocês. Eu vou fazer 5 pontos baixos e um aumento aqui. 1, 2, 3, 4 e 5. E vou terminar com aumento. E agora a oitava carreira. Pronto, finalizei a sétima carreira. Oitava e última carreira. Então, a oitava carreira teria que ser 6 pontos baixos aqui e um aumento. Mas, como eu quero um círculo perfeito, eu vou iniciar então, vou dividir os 6 pontos baixos por 2. Então, vou iniciar com 3 pontos baixos e um aumento. Aí, depois eu vou dar sequência de 6 pontos baixos e um aumento. Igual que nós fizemos na sexta carreira, tá? Se eu iniciei com 3 pontos baixos aqui, eu vou terminar a carreira com 3 pontos baixos aqui. E nessa carreira vão ser 64 pontos baixos. Vamos iniciar aqui, então. Um ponto baixo. Vamos colocar um marcador para a gente não se perder. 1, 2 e 3. O próximo ponto, um aumento. 1. E o segundo ponto no mesmo ponto. E agora nós vamos dar aquela sequência de 6 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora o próximo ponto, o aumento. Aqui eu vou fazer aumento. No mesmo ponto. Eu vou fazer essa sequência até o final da carreira. Só que no final da carreira, nós vamos fazer os 3 pontos baixos aqui, tá? Separado. Como eu iniciei com 3 pontos baixos, vou terminar com 3 pontos baixos. Voltando novamente, cheguei aqui no final, faltando 3 pontos baixos. Totalizando 64 pontos baixos. 1, 2 e 3. E terminamos a nossa peça aqui, nosso círculo. Olha como que vai ficar. Deixa eu puxar aqui, ó. Tá vendo? Ele vai ficar bem redondinho, né? E é isso que a gente quer, ficar bem redondinho. Eu vou deixar aqui, ó. Eu vou deixar mais ou menos uns 30 centímetros de fio de sobra, porque nós vamos acabar precisando desse fio para a gente fazer a costura.
Então, o que eu vou fazer? Para mim terminar agora, eu vou puxar esse fio todinho, ó, ficando dessa forma. Eu vou vir aqui no segundo ponto, eu vou dividir com a agulha de trás para frente, vou puxar para trás, vou fazer um ponto baixíssimo, para não ficar aquele degrau aqui, né? Eu vou introduzir nesse meu último ponto também de trás para frente aqui no meio, vou puxar o fio, ficando dessa maneira aqui, ó, tá vendo? Então, ele não fica com aquele degrau muito acentuado, né? Então, ficou desse jeito. E como eu falei para vocês, nós vamos precisar de 16 peças. Então, vamos arrematar esse fio do anel mágico, eu vou puxar bem aqui pra gente fechar bem o furinho. Venho com a agulha de tapeceiro. Deixa eu juntar aqui esses... Pegar minha agulha. Deixa eu cortar aqui. E nós vamos arrematar esse fio aqui. Eu venho em qualquer ponta aqui, olha, eu vou arrematar o fio. Como o barbante ele é bem, a gente precisa apertar bem, então a gente fica com um pouco de dificuldade para introduzir a agulha, tá? É normal isso. Eu venho aqui, dou aquele nó normal. Eu puxo, porque o barbante, esse barbante aqui, ele não é flexível, ele é duro, né? Mas vai ficar um efeito bem bacana na clutch que nós vamos fazer. Então, vou fazer, aí eu introduzo a agulha em outros pontos, né, pra gente já, pronto. Ele não solta, tá? Aí a gente já pode vir aqui e cortar. Pronto. O trabalho fica bem mais limpinho. E nós voltamos, a gente vai ajeitando aqui, ó. Então, eu já fiz uma parte aqui, aqui tem 2, 4, 6, 8, 10, 12 com essa daqui, tá? Que a gente acabou de fazer agora. E eu vou terminar de fazer, né? Que faltam mais 4. Aí eu volto com vocês assim que eu terminar as 4. Terminei de fazer as minhas peças, as 16 peças. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer uma costura que um fique em cima de outra peça aqui. E agora eu vou ensinar vocês a fazer essa costura aqui, tá? Ó. Eu costurei tanto a parte da frente como a parte de trás aqui. Ó, ficando dessa maneira aqui. E eu vou só dar uma explicada o que a gente vai fazer. Nós vamos juntar aqui, ó, né? Desse jeito. Essa vai ser a primeira carreira. Olha que linda que tá ficando. Ó, então, como eu já dei uma adiantada, então eu vou ensinar vocês a fazerem essa junção das peças, tá? Então, eu vim com meu círculo aqui. Terminei minha peça fazendo esse último ponto aqui, que é o ponto baixíssimo que nós fizemos, né? Para terminar. Então, deixa eu ajustar aqui. E a gente não vai contar ele. Então, vamos contar 16 pontos para a esquerda aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E eu ponho o marcador aqui. A gente precisa contar para dar certo. Então, esse degrauzinho aqui, então a gente vai acabar escondendo ele, né? Porque eu vou fazer a junção e ele vai ficar aqui em cima, a outra parte. Agora, vem com a outra peça, eu vou juntar, ó. Eu contei daqui pra cá 16 pontos. E eu vou juntar com essa peça aqui, tá vendo? Nós terminamos aqui. Então, eu vou juntar no próximo ponto aqui. Dá pra vocês verem? Eu terminei aqui com ponto baixíssimo. Eu vou juntar aqui, no próximo ponto, junto com esse marcador aqui. Ficando desse jeito aqui. O que eu vou fazer? Eu vou dar uma separadinha aqui. Eu vou contar 16 pontos desse lado aqui. Então, vamos lá. Então, aqui tem 1, 2... Eu vou contar esse aqui do marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 é aqui. Deixa eu pegar um marcador de outra cor, para vocês não confundirem.
Então, aqui agora a gente vai fazer a junção, mas a gente precisa juntar essa peça aqui em cima da outra na terceira carreira, ó. Tem a primeira, a segunda, a terceira, tá vendo? Essa primeira carreira aqui. Deixa eu mostrar aqui mais perto. Essa é a primeira carreira. Então, tem a primeira, a segunda, a terceira carreira. Ele vai ter que bater aqui, no finalzinho da terceira carreira, ó. Desse jeito aqui. Aí, ó, tá vendo? Ele mesmo sozinho já juntou aqui embaixo. Então, eu venho com o alfinete, só pra gente não se perder. Ó, desse jeito aqui. E eu vou juntar com esse marcador aqui, essa parte de baixo aqui. Ó, ficando desse jeito aqui. Então, nós vamos costurar aqui e depois nós vamos virar e costurar desse lado aqui. Então, eu vou pegar esse fio, por isso que a gente deixou aquele fio de reserva, né? Aquele remate. Eu venho aqui, coloco o meu fio na agulha e nós vamos costurar. Ó, tá ficando assim. Eu venho com o fio, é que o marcador tá atrapalhando um pouco. Ó, o fio tá nessa peça de baixo aqui, nessa peça. Eu venho, eu vou introduzir nessa correntinha aqui. Então, nós vamos fazer uma costura invisível. Aí, vocês vão dando uma olhada, ó, tô pegando a peça de cima, junto com a peça de baixo. Aí, novamente, eu venho aqui pra agulha, ó. A agulha vai sair aqui no meu marcador aqui. Acho que eu vou tirar esse marcador para não atrapalhar vocês. Pronto. Então, a gente vai fazendo a costura contornando essa parte aqui, ó. Tá vendo as correntinhas aqui? Então, a gente tem que fazer uma costura invisível. Olha aqui, ó. Não dá nem pra gente ver a costura. Então, é isso que eu quero, uma costura invisível. Eu vou costurando aqui até esse lado aqui, do outro lado do marcador. E meu alfinete tá aqui, pra não sair do lugar, tá vendo? Deixa eu mostrar de novo, ó. Primeira carreira aqui, a segunda tá aqui e a terceira aqui, ó. Então, ele vai ficar bem rente no finalzinho da terceira carreira, tá? Aí, já volto com vocês. Finalizei a costura aqui, ó, tá vendo, ó? Ficou bem juntinho e não dá pra ver a costura. Nós vamos virar as duas peças agora pra trás e vamos fazer a costura dessa parte aqui, ó, pra não ficar muito solto. Então, quando a gente for costurar aqui, não é necessário a gente colocar a agulha até o outro lado da peça, apenas pegando o fio aqui, ó, bem rente, pro fio não ir lá pra frente, né? Assim fica mais fácil pra gente também, ó. Apenas uma pequena costura para não ficar aberto aqui, sem costura. Apenas isso. Aí, novamente, vou terminar, finalizar essa costura aqui, volto em seguida. Voltando aqui novamente, ó, terminei de fazer essa costura aqui, tanto à frente como atrás. E a gente vai fazer um nozinho aqui e cortar o fio. Opa, esse fio é dessa outra pecinha. Então, vou fazer o nozinho aqui, o de praxe. Não repuxem muito, senão vai ficar lá toda enrugada. Então, por que a gente tem que estar contando os pontos? Para dar tudo certo, que nós vamos juntar todas as peças, né? Então, por isso que eu falo, quando a gente for fazer o círculo, tem que ser o mesmo número de pontos no final, tá? Que é 64 pontos no final da peça. Então, agora eu vou cortar aqui. Vou mostrar pra vocês, ó, ficando desse jeito. Olha que graça que fica. Então, agora nós vamos fazer novamente, eu vou explicar novamente pra vocês e depois eu vou dar continuidade. Ó, terminei aqui, tá? Essa peça, eu venho com a outra peça, eu vou contar 16 pontos.
sem contar esse ponto aqui. Deixa eu pegar a agulha de tapeceiro para mostrar para vocês. Então, vamos lá. Terminei aqui meu ponto baixo, ponto baixíssimo. Eu não conto o ponto baixíssimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aqui, ó. Eu vou pôr meu marcador desse lado aqui. E junto com esse aqui, ó, tá vendo? Eu terminei esse aqui, ó, tá vendo? Esse foi meu último ponto. Aí eu venho aqui, eu junto com ele. E eu vou voltar aqui, ó, tá vendo? Eu vou colar 1, 2, 3 na terceira carreira. E eu vou contar também 16 pontos. Olha, eu vou contar a partir desse daqui, ó, onde eu coloquei marcador. Deixa eu juntar mais pra... Pronto. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Deu certinho, ó. E eu vou juntar com a outra parte de baixo, tá vendo? Eu vou contar aqui, ó. E aqui tem que estar no final da terceira carreira, ó. Primeira, segunda, terceira carreira, ó. Ele tá batendo bem aqui. Então, vou pôr meu marcador aqui, onde tá. Deu certinho aqui. E eu venho com o alfinete pra não sair do lugar aqui, ó. Tá? Então, nós vamos fazer essa sequência com 8 peças nessa carreira aqui. Nós vamos juntar 8 peças nessa carreira, formando aquela parte que eu mostrei para vocês no início. Por isso que a gente tem que estar sempre contando. Olha que graça que ficou. Aí depois a gente vai juntar aqui, ó, um em cima do outro, ficando dessa maneira aqui. Então, vou juntar aquela outra carreira com 8 peças. Assim que terminar, volto com vocês novamente. Terminei de fazer a costura das 8 peças, né? Ficando, ó, esse aqui são 8 peças. E esse aqui também são 8 peças, ó como que ficou. E agora, o que que nós vamos fazer? Eu vou juntar cada peça dessa, né? Eu vou juntar dessa maneira aqui, olha, assim. Vocês tomam cuidado de não costurar errado. Ele vai ficar assim. Eu vou fechar cada carreira das peças, né? Aqui eu tenho 8 peças nessa fileira aqui e tenho 8 nessa daqui. Então, vou fechar essa daqui. Vou contar 16 correntinhas aqui pra gente juntar com essa daqui. Então, vamos lá. Deixa eu pegar minha agulha. Vou contar a partir desse aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, que é esse aqui. Venho novamente com o meu marcador. E vou juntar com esse aqui, ó. Eu terminei, esse foi meu último ponto, vou juntar com o próximo. Como a gente estava fazendo de praxe. Eu venho aqui, vou também contar 16 pontos, 16 correntinhas aqui, ó. Deixa eu juntar aqui direitinho para dar certo. Então, vamos lá, vou juntar aqui, ó. Temos 1 ponto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E esse aqui é o 16. E vou juntar com esse daqui, ó. Então, aqui tem 16, eu vou contar 1, 2, na terceira carreira, como a gente tava fazendo os outros, ó. Vai juntar, vai dar certinho aqui, nesse ponto aqui. E eu vou fechar o nosso trabalho. Vou pôr um alfinete aqui para segurar melhor. Igualzinho como a gente estava fazendo. Eu vou fazer nesse aqui, tá? Vou fechar nesse. Ó, ficou desse jeito. E eu vou fazer a mesma coisa com esse daqui. Esse daqui de cima que nós fizemos também. Então, vocês têm que tomar cuidado para as duas peças, né? Vamos dizer, ter a mesma medida. Ó, vamos juntar aqui
para ter a mesma medida, para a gente depois vir e juntar essas duas partes. Certo? Então, vou fechar aqui, depois eu vou fechar esse aqui também, tá? A gente vai contar do jeito que eu contei aqui e eu vou fechar aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, volte o vídeo. Voltando aqui com vocês, terminei de juntar essa primeira peça, olha como que ficou. Aí eu dobrei ao meio, tá? Porque eu peguei meio círculo de cada lado, dobrei aqui ao meio. E esse também, terminei também de juntar as peças, tá? Então, a gente tem que seguir a costura que nós fizemos, olha, tá vendo? Aqui nós costuramos desse lado, então tem que seguir pra gente poder encaixar um dentro do outro, agora pra gente costurar essa parte do meio. Então, vou vir aqui, vou introduzir, por isso que eu falo, a gente tem que tem que ser por medida, ó. Tá vendo? Ficou os dois bem iguaizinhos, né? Quer dizer, o máximo possível, né? Que igual a gente não consegue mesmo. Mas, ó, então eu vou colocar essa parte aqui, ó. Vou colocar aqui, ajeitar aqui dentro e eu vou fazer de que maneira? Agora, a gente vai ajustar ele bem certinho aqui pra gente poder fazer essa costura aqui, olha, tá? Então, vou pôr alfinete para não sair do lugar. Então, deixa eu ver quanto que tem aqui, para ficar tudo por igual. Vou medir aqui para vocês verem. Aqui eu tenho, de ponta a ponta, eu tenho 17 centímetros, 17,5. E desse lado aqui, tem que ter também 17,5. Deu certinho, ó, 17,5. Então, tá na medida certa. E eu vou vir aqui com o alfinete. Vou alfinetar aqui pra gente fazer essa costura aqui. Nesse caso, a gente tem que pôr alfinete, que não tem como, né? Pronto. E eu vou vir com a minha agulha, já com o fio. Deixa eu colocar aqui em volta. Aqui também, né? Do outro lado, para segurar. Vocês tomem cuidado para não ser espetado pelos alfinetes, né? Aí vocês vão vendo aqui, ó, tá vendo? Eu tô achando que ficou um pouco mais. A gente vai medindo. Achei que ficou um pouco baixo aqui, ó. Ó, tem que bater aqui e aqui. A parte de cima aqui, ó. Olha como tá ficando bonito. Ó. Pronto. Agora eu vou vir com o meu fio, com a agulha, ó. E eu vou costurando. E agora eu vou costurar. Costurar como a gente tava fazendo as outras partes, né? Eu vou vir aqui. Você pode iniciar onde você quiser. O importante é que vocês não deixem nenhuma parte sem costura, né? Então, vem aqui, ó, costura invisível. Vou deixar um pouco o fio de sobra lá atrás, pra gente depois arrematar. Eu venho aqui, agora é questão de paciência mesmo. E eu vou costurando, contornando. Peraí que eu vou puxar aqui um pouco. Vou deixar um fio de sobra aqui atrás, tá? Depois a gente arremata. Eu vou vindo. Sempre fazendo costura invisível. Mesma coisa como a gente estava fazendo, juntando os círculos, tá? Eu vou, então, fazer essa costura contornando aqui, né? A gente vai fazendo isso, ó. Tá? Não tem segredo. Aí eu volto com vocês assim que terminar. Aí depois nós vamos fazer a base aqui ainda e vamos colocar o forro.
Então, eu terminei aqui a união dessas duas peças, né? Olha como que ficou. Bem costuradinho e bem visível. Principalmente aqui, ó. Né? A gente tinha que tomar bastante cuidado nessa junção aqui. Mas tá, vocês podem reparar que tá bem costuradinho. Olha como que ficou bem limpinho aqui por dentro da bolsa. Como eu vou colocar forro, não vai aparecer quase nada, mas eu deixei o máximo possível, ó. Tirei todos os fios, cortei, né? Olha que graça que ficou. Eu vou medir com vocês pra gente começar a fazer a base, né? Então, vamos lá. De ponta a ponta, nós temos 28 centímetros. E nós vamos começar a fazer com correntinhas, tá? Eu vou pegar minha agulha novamente, volto já em seguida. Vamos iniciar então a fazer correntinha. Vou iniciar com esse nó corrediço e fazer correntinhas até a gente chegar na medida de 28 centímetros. Não repuxe muito, deixa mais assim, mais solto, né? Pra gente poder fazer as próximas carreiras. Eu volto logo em seguida. Fiz 40, no meu caso aqui, deu 47 correntinhas. Vou medir novamente. Ó, deu 47 correntinhas. Pode ser que a de vocês dê mais ou dê menos. O importante é que tenha 28 centímetros. Agora nós vamos fazer pontos baixos, virando a correntinha para o lado do avesso. Nós vamos começar a fazer pontos baixos aqui, ó, nesse pontinho aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver, olha. Tá vendo? Esse calombinho aqui. Então, vamos lá. Eu vou fazer meu primeiro ponto baixo. Tá vendo aqui, ó? Nesse ponto aqui. Então, só vou fazer pontos baixos até o final dessa carreira. Assim que eu terminar, lá no finalzinho, eu volto com vocês para contornar, a fazer outro lado, vamos dizer, ó. Apenas pontos baixos. Cheguei aqui no final da carreira, faltando um ponto para fazer com vocês. E nesse último ponto, nós vamos fazer 3 pontos baixos. Ó, vou introduzir minha agulha nesse último pontinho. E vamos fazer 3 pontos baixos. Eu vou fazer 3 pontos baixos nesse ponto aqui, porque eu vou fazer aquela curvatura pra gente começar a fazer a próxima fileira aqui do outro lado da correntinha. Então, vamos lá. Meu primeiro ponto baixo. Acho que eu peguei um fio aqui, mais um. Dois e 3. Eu puxo bem, eu fecho bem, eu puxo esse daqui, né? E esse aqui nós já vamos fazer já arrematando junto com os pontos baixos que nós vamos fazer aqui. E vamos fazer o ponto baixo. Ó, vou arrematar esse fio junto nesse ponto aqui, ó. E eu vou fazer apenas pontos baixos também, até o final da carreira. Pegando o fio daqui de trás da correntinha. Ó, eu tenho esse fio aqui da frente, eu tô pegando esse fio de trás aqui da correntinha. Se vocês não conseguirem, pode fazer o normal, como vocês sempre fazem, tá? Não tem problema nenhum. É que eu gosto de deixar esse detalhe aqui, ó. Enquanto a gente vai fazendo, vai ficar aparecendo esse detalhe aqui no fundo da bolsa. Mas vocês podem fazer do jeito que vocês acharem melhor. E eu já vou arrematando esse fio aqui. Então, eu vou pegar. Aqui, tem essa corrente aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Tem a corrente aqui. Tô pegando esse fio de trás, ó. Vou introduzir minha agulha aqui atrás. No fio de trás, eu já arremato esse fio junto. Aqui, como esse fio é todo colorido, então fica um pouco difícil de vocês enxergarem. Pessoal, eu tô tendo obra aqui, tá tendo obra aqui no meu vizinho, então vocês não reparem barulho. Eu vou fazer até o final dessa carreira aqui, e aqui eu volto, assim que eu terminar essa carreira, eu volto com vocês. Ó, tá ficando desse jeito aqui. Cheguei aqui no final dessa carreira, olha como que ficou. Então, cheguei aqui no meu penúltimo ponto,
Vou fazer um ponto baixo. E nesse último ponto aqui, eu vou fazer mais 2 pontos baixos, porque aqui desse lado já tenho um. Então, vou fazer apenas 2 pontos baixos, totalizando nesse ponto 3 pontos, tá? 3 pontos baixos aqui, ó. Pronto. Fiz 2 e eu vou contornar aqui, eu vou contornando e vou fazer circular, ponto baixo sobre cada ponto de base. Então, não vai ter mais aumento nenhum, tá? Nós vamos fazer, como eu fiz essa primeira carreira, nós vamos fazer mais 5 carreiras, totalizando 6 carreiras. Então, vou pôr um marcador aqui, que nós estamos iniciando a segunda carreira. Nós vamos trabalhar circular que nem o que nós fizemos esse daqui, ó. Essa pecinha aqui. Apenas isso, ponto baixo em cada ponto de base aqui, ó. Só isso, somente isso. Então, estamos fazendo a segunda carreira, vamos fazer mais 4 carreiras, totalizando 6 carreiras. Terminando essa parte da base da bolsa, eu volto com vocês. Terminei de fazer as 6 carreiras, vou contar aqui com vocês. Ó, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. E esse é meu último ponto. Eu vou terminar aqui com vocês fazendo o fechamento dessa carreira com um ponto baixíssimo. Eu venho aqui nesse meu primeiro ponto e eu vou fazer um ponto baixíssimo. Já cortei meu fio. Acho que eu cortei uns 2 metros aqui de fio, tá? Mais ou menos. E eu venho aqui, eu vou puxar. E terminamos de fazer essa base. Eu venho aqui, vou introduzir essa base aqui dentro dessa primeira parte que nós fizemos. Ficando dessa forma aqui. E eu vou alfinetar. Então, vocês tomem cuidado que aqui, olha, tá vendo essa curvinha aqui? A gente tem que cobrir ele, né, na verdade. Cobrir, colocar a parte, ó, e vamos ficando desse jeito aqui. Eu vou alfinetar e eu já volto com vocês. Coloquei os alfinetes aqui, na base, com essa primeira parte, né? E eu já coloquei a agulha no meu fio. E eu vou fazer o quê? Eu vou costurar, contornando aqui, olha, daqui, aqui, tá? Fazendo contorno aqui. Então, nós vamos costurar aqui, como nós fizemos com esse círculo aqui. Nós vamos costurar aqui nessa correntinha aqui para não aparecer a nossa costura, tá? Então, a gente vai contornar a costura aqui desse jeito, tanto à frente como atrás. Aí eu volto com vocês assim que terminar a costura. Na hora da costura, pessoal, esqueci de falar, tem que costurar bem aqui nesse vãozinho aqui, tá? Esse Vzinho aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu abri aqui, né? Deixei essa parte aberta pra gente colocar a mão. Aí depois que a gente... Ó, olha como que tá ficando. Então, a gente tem que dar uma boa... tomar cuidado de não deixar aberto esse Vzinho aqui. Deixa eu pôr aqui a agulha que vai ficar, ó. Colocando a agulha aqui. Como eu falei pra vocês, é uma costura invisível. Tem que ter paciência, porque o fio enroscou aqui. Precisamos de paciência para fazer essa costura aqui. Mas dá tudo certo. Ó, tá vendo o Vzinho? Esse Vzinho aqui, olha. Deixa eu mostrar com a outra agulha. Tá vendo esse Vzinho aqui? Então, a gente tem que fazer uma boa costura aqui. E não deixar a base para fora. Para não ficar o buraquinho. Então, vem aqui. E põe a agulha lá por trás, né? Eu ponho aqui pra frente. Apenas isso. Um pouco de paciência. Olha. Eu já posso mudar até o alfinete de lugar pra gente fazer a costura. Olha. Então, tem que estar retinho aqui também. Pra coincidir todinho. Aí eu volto com vocês.
Finalizei então a costura, olha que graça que ficou, olha desse lado. Então, olha só, então ficou uma costura invisível e bem costuradinho, tá? Olha como que ficou linda a nossa clutch. E agora, para finalizar, eu já venho aqui eu já tô com o forro pronto, né? Deixa eu mostrar para vocês. Vou deixar para vocês o link logo depois da descrição. Então, vou deixar a lista de materiais dessa clutch e o link de como fazer esse forro aqui, bem facinho, tá? Eu tenho um vídeo aula lá completinho para vocês aprenderem a fazer esse forro com zíper. Então, vou colocar o forro aqui dentro pra gente finalizar a nossa clutch. E eu vou colocar aqui dentro. Como eu já disse para vocês, a gente faz esses pequenos detalhes, valoriza muito a sua peça. Dá um pouco mais de trabalho, mas vale a pena. Então, eu vou alfinetar aqui e eu volto com vocês. Coloquei já os alfinetes aqui. Na hora de costurar, vocês têm que observar essa parte aqui, ó, tá vendo? O meu forro não pode passar acima desse Vzinho aqui, senão o forro vai ficar, o zíper vai ficar para fora, né? E a nossa costura vai ficar entre tricoline e o zíper. Eu vou pegar a agulha aqui, já com a agulha de costura, com a linha de costura, e nós vamos iniciar a fazer a costura aqui. Deixo só. E não precisa sair, a linha não pode passar para o lado de fora aqui da bolsa, senão ela vai ficar aparecendo. Então, a gente vai fazer apenas isso aqui, ó, entre tricoline e o zíper. Apenas isso. Aí, vocês vão costurando. Não sei se dá para vocês verem, deixa eu aproximar mais aqui. Ó, entre o forro, entre tricoline e o zíper, tá? Então, vou fazer isso contornando a bolsa toda. Lembrando que não deixe sair para fora, o zíper sair para fora desse Vzinho aqui, tá? Vocês podem reparar que eu coloquei do lado de dentro, para baixo desse Vzinho. Assim que terminar de colocar o forro, volto novamente com vocês daqui a pouco. Terminei de fazer minha costura do forro, olha como que fica uma graça, fica totalmente diferente, né, sem forro. Então, isso valoriza demais a nossa peça. Eu achei que ficou super legal. Olha, eu vou fechar aqui para vocês verem. Olha como que ficou uma graça essa clutch. E para deixar essa clutch mais charmosa ainda, eu fiz esse tassel aqui, ó. Bem facinho de fazer, olha como que ficou uma graça. Coloquei também esse mosquetão, né? E vou colocar aqui no zíper esse tassel. Vou enganchar aqui. Olha, gente, olha como que ficou linda a nossa clutch. Bem feitinho, né? Com um pouquinho mais de paciência. E a gente pode usar esse tassel para poder abrir e fechar o zíper. Bem prático. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não esqueça de deixar o like, compartilhe com seus amigos, familiares e se inscreva no meu canal. Assim vocês vão estar me ajudando a gravar novos vídeos. Então, um forte abraço a todos vocês e até a próxima aula.